Faz bastante tempo que eu sumi de várias redes sociais, inclusive aqui no YouTube, onde eu infelizmente tive que excluir alguns vídeos antigos que vocês adoravam. E eu já vou explicar a razão por trás disso. Atualmente, eu apenas posto conteúdo para os meus alunos e de vez em quando acabo colocando uma coisa no Twitter e num canal privado de Telegram que nem adianta procurar, que você não conseguirá fazer isso. A razão pela qual eu fiz esse tipo de coisa não é tão simples quanto parece. Eu vou tentar expor da forma mais clara possível, mas eu já adianto. O nosso mundo, o nosso Brasil atual é bem diferente daquele de 2, 3, 4 anos atrás, que foi o ano em que alguns de vocês chegaram aqui à nossa pequena ilha conhecida como Newman LM ou outros canais meus, né? Então, para explicar bem essa razão, eu vou ter que usar uma metáfora. E é o seu dever, como um bom espectador, como um sujeito inteligente, conseguir decifrar essa metáfora. Então vamos lá. Imagine que a internet é um grande oceano de informações. O nosso canal aqui, como eu disse, é uma pequena ilha. E o que acontece? Eu tenho um certo senso intuitivo. Comecei a perceber algumas coisas estranhas nesse grande oceano que é a internet brasileira. Notei alguns terremotos há uns 3, 4 anos atrás. Percebi que o mar em si, o oceano, ele estava pouco a pouco recuando. Recuando de que forma? De tal modo a criar bolhas cada vez mais violentas. Com um certo compartilhamento de missões destrutivas. Vendo tudo isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu avisei muitos de vocês, alertei, dei vários conselhos. Muitos disseram que era tudo teoria da conspiração. Jamais nós viveremos num sistema político autoritário. A liberdade de expressão sempre existirá, mesmo que naquela época já não existisse. A questão é que hoje, nós nem estamos mais lidando com um tsunami. O tsunami que eu previ por bastante tempo e que muitos deram risada, ele já dizimou as pequenas ilhas que existiam na internet. Pessoas como, eu vou chamar de amigo, o Monark, que eu fui convidado 3 vezes a participar do podcast dele, que hoje em dia as pessoas nem sabem direito onde ele está, não é mesmo? Passou por situações muito difíceis. E eu não vou tolerar um único comentário dizendo ele mereceu, ele devia ter feito isso ou aquilo. No mínimo você deve respeitar a coragem que ele teve. Só que ele não foi o único. Muitas pessoas estão sendo presas. Inclusive, para quem se lembra, uma das últimas tentativas aqui nesse canal foi a de tentar parar uma certa operação que estavam tentando fazer de entrar num certo edifício, numa certa ilha do governo brasileiro. Era como se fosse uma armadilha. Hoje as pessoas conseguem ver isso, né? Uma armadilha que colocaria muitos na prisão. Mesmo que muitos desses sujeitos que hoje estão presos me odeiam,
acharam naquela época que eu era um covarde, que eu estava manipulando as pessoas, dizendo que elas não deveriam fazer isso, que elas acabariam tendo grandes problemas. Bom, mesmo assim, eu tentei ajudar. Eu realmente gostaria que elas não passassem por isso. A liberdade para mim é algo sagrado mesmo. Só que é tão sagrado que eu sou bem realista em relação a isso. Eu vejo que dá para ser feito e faço o que eu tenho que fazer para, primeiro, preservar a minha liberdade, depois dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus inscritos e até com pessoas que nem me conhecem. Eu tentei e tentei muito mais do que as pessoas imaginam. Mas o tsunami chegou. E quando eu notei isso, estratégico como eu sou, o que eu poderia fazer? Espera o tsunami passar. Nós temos aqui esse barco, não é mais uma ilha. Esse Neumann LM, esse canal aqui, é um barco nesse oceano extremamente violento que é a internet atual. Não vou ficar lamentando com aquele pessimismo, muito pelo contrário. Eu vou me adaptar junto com vocês. No fundo, até em questões políticas, culturais, o meu foco era tentar ajudar as pessoas. No fundo é isso, certo? Indiretamente, pela política, pela cultura, religião e assim diante. Mas isso já não é mais possível. Então, nesse barco que eu estou liderando neste exato momento, eu não vou deixar vocês para trás. Ao mesmo tempo, eu não vou jogar vocês numa situação perigosa. E, a partir de hoje, esse nosso navio, esse nosso barco, vai andar no meio desse mar maluco e encontrar territórios que são permitidos, que não foram devastados por esse tsunami. Então, eu não posso falar mais de X, Y, Z e tá tudo bem. Eu sou realista. Isso não importa de verdade para mim. O que importa é, primeiro, ficar bem de saúde como pessoa, meus familiares estarem bem, meus amigos, meus alunos, e aí vem quem? Vocês, meus inscritos, que são veteranos. Eu realmente me importo. Eu quero o bem de vocês. Então, mesmo que eu não consiga fazer as mudanças culturais, políticas, que seriam possíveis numa realidade menos turbulenta, sem um tsunami, não faz mal. Eu ainda posso ajudar vocês diretamente. E aqui eu não estou falando, compre o meu curso de coach. Não. Eu tenho um curso sobre religiões, esoterismo, que muitos aqui nem vão conhecer, ou até ouvir falar. Não faz mal. Mas para a massa de garotos, até garotas, que estão desorientados, num estado nihilista, aquela sensação de impotência, de não conseguir fazer nada, eu ainda posso ajudar vocês. E, modéstia à parte, quantas pessoas estão realmente tentando ainda fazer isso? Não são muitos. Então, a partir de agora, eu chego e digo, nós temos não mais uma ilha, mas um navio, um barco, que a gente vai rodeando para cá, para lá, falar de tal tema, daquele outro tema. Eu não vou ter algo em específico em mente. Não será um canal, por exemplo, de história, de comédia, não. Será um canal do que deve ser discutido e do que dá para ser discutido. Eu estou pensando inicialmente em dar um pouquinho de dor de cabeça pro Rodrigo Góes. Eu sei que alguns de vocês devem gostar e todo o resto. Ele é um cara engraçado, um ótimo comunicador, mas eu acho que ele merece um pequeno adendo, que talvez eu faça futuramente. Falar de saúde, falar de questões que não estão necessariamente ligadas ao que acontece em Brasília, mas que afetam a vida de todos vocês. Só que veja, como um barco, numa situação dessas, veja, não é fácil. É uma água muito turbulenta,
E para sobreviver, você precisa desse caos do mar para simplesmente continuar andando. Então, eu já aviso vocês, eu trarei opiniões, argumentos, lados que tenho certeza que todos vocês não vão gostar uma hora ou outra. E se você não é forte o suficiente para aguentar esse impacto, bom, então você está no lugar errado. Porque veja, eu posso ser muitas coisas, mas eu nunca vou deixar a minha sinceridade e o meu caráter de lado. Só que para fazer isso nesse cenário, só existe uma possibilidade, que é o quê? É ser visto, pelo menos, como um louco. Alguns falam isso, e por um tempo eu ficava incomodado. As pessoas falavam, esse Nilma é um conspiracionista, esquizofrênico e tal. Na realidade, eu muito provavelmente tenho muito mais sanidade mental que a maioria dos influenciadores. Influenciadores que às vezes são viciados em cocaína, que fazem absurdos, problemas aí horrorosos de relacionamento. Sou um sujeito relativamente pacato, criativo, mas pacato. No entanto, ser visto como um louco é ainda uma forma de ser livre. Eu ainda posso ter um pouquinho de liberdade sendo meio louco. E se você é um sujeito que gosta da liberdade, ou no mínimo de sinceridade, você pode até discordar de mim, achar isso ou aquilo algo como uma vergonha alheia, mas saiba que no meu coração eu estou expondo a verdade, que pelo menos para mim é a verdade. Todos podemos errar, não é mesmo? E eu só vou terminar essa breve introdução dizendo que, primeiro, novos vídeos surgirão, temas eu deixo também a vocês as sugestões, tá? Estou pensando em falar de hormônios e coisas assim, porque existe uma guerra real contra a testosterona, e isso não é algo necessariamente político, mas que nós devemos ter em mente. Mas não só, veja, esse tsunami dizimou a internet. Dizimou no seguinte sentido: se você é uma pessoa com opiniões dissidentes, se você é um sujeito que não fala o que a gente está cansado de escutar, sabe? Sabe aquele podcast gigantesco? E aqui eu não estou falando do podcast do Monark, é óbvio. Mas aquele podcast gigantesco com milhões de pessoas que às vezes entrevistam, sei lá, uma mulher que faz OnlyFans, vídeos adultos, aquelas thumbnails apelativas, falando, eu fiz tal com um cavalo, sabe? Então, esse tipo de conteúdo é o que sobrou, é o que é permitido. Então eu vou terminar com uma frase aqui, um certo aviso novamente para vocês. Tomem cuidado em quem vocês estão escutando, porque as opiniões que restam aqui, as pessoas que não desistiram são muito poucas, mas as que estão aqui e têm um impulsionamento e são reconhecidas e são admiradas, entre aspas, pelo menos pelo algoritmo, tome cuidado. Eu não falo isso por ressentimento, por inveja, já que na minha vida pessoal eu estou no meu ápice. Nunca estive tão bem. Mas eu falo porque eu me importo com vocês como me importo com meu filho. Eu vejo alguns de vocês, especialmente os mais jovens, como meio que filhos meus. E não faz mal. Ou no mínimo irmãos, primos, enfim. Eu me importo com vocês e, nesse sentido, eu trago esse alerta. Cuidado com aqueles que sobreviveram a esse tsunami. Porque a opinião aceita hoje em dia, ela é muito estrita. Eu não vou ficar aqui jogando ainda teorias de conspiração. Isso eu deixo para outros vídeos. Não tem problema não, tá? Mas é muita coisa para ser discutida. Eu só chego e falo, cuidado com quem fala bonitinho, com quem fala aquilo que a grande mídia fala, só que é um sujeito, entre aspas, normal. Não é a grande mídia, é um influenciador que fala exatamente o que um jornalista fala, certo? Tomem cuidado.
especialmente quando você leva um conselho para sua vida. Eu não vou pegar casos específicos, mas sei lá, você escuta um influenciador que fica humilhando, fica convencendo as pessoas a fazer X, e se você não faz X, você é blá 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 blá. Lembra de alguma situação assim, né? E agora algumas pessoas que escutaram esses influenciadores estão tendo alguns probleminhas fatais. Essa é só uma pequena demonstração. Cuidado com os conselhos que vocês levam para a vida de vocês, que vêm dessas pessoas. Porque nesse momento na internet, se o sujeito ainda tem um canal, se ele não foi pressionado como eu fui, queira você acreditar ou não, nas reais perseguições que eu comecei a sofrer, de exporem, por exemplo, dados pessoais da minha família, de ficarem dando indiretas na minha frente, offline, coisas desse tipo, né? Bom, se o sujeito ele não passou por isso, é que talvez ele não está incomodando ninguém. Mas eu não vou mais lidar com esse problema. Por quê? A gente não vai falar de política, a gente não vai falar de nada disso aqui nesse canal. Vai ser bem mais casual. Eu tenho 2 outros canais que serão mais sérios. O Liberdade VIP, onde falaremos, já estou falando em partes, sobre religião, símbolos, e aqui de forma ampla, tá? Sinto muito em decepcionar alguns que são católicos e acham que eu só vou ficar falando de santo. Não, eu quero analisar várias religiões, símbolos e desenvolvimentos nesse sentido. E o Caos Seguro, que é de geopolítica, mas eu estou tentando ao máximo achar um formato extremamente imparcial, no sentido de que você não vai ter como me acusar de ser X, Y ou Z e assim sendo me ameaçar, certo? Mas agora nesse aqui, na verdade o que eu mais quero é voltar a ter uma certa diversão. Eu sinto falta e estou feliz em ver que as águas elas continuam turbulentas, mas já estão começando a normalizar. E assim sendo, eu consigo enxergar o que dá para falar, qual território que a gente pode chegar, e não necessariamente colonizar. Eu não quero ser o sujeito que é o líder de tal subnicho. Eu não estou nem aí para isso. Eu já não mais dependo da internet para viver. Mas em poder trazer informações valiosas para a vida de cada um de vocês. Eu estou, nesse momento, só no Twitter, para ser sincero, e fiquem aqui. Talvez em breve muitas coisas bacanas surgirão. Abraço.